Hum. E o termo desdobramento é utilizado no espiritismo como sendo, inclusive, as experiências fora do corpo. E aí, no início do programa, eu fiz uma pergunta tanto quanto capciosa, né, e curiosa para as pessoas, que se existe algum perigo de alguém permanecer desdobrado. E aí você acabou de falar que é uma clarividência viajoura. Então, traz essa reflexão relacionada a isso, se existe esse perigo da pessoa ficar desdobrada, né, que é um dos receios impostos historicamente em relação às experiências fora do corpo, que eu estou trazendo aqui para o lado da apometria, e o que se determina ser uma clarividência viajoura, e se existe diferença entre clarividência viajoura e as experiências fora do corpo propriamente ditas. Tá bom. Esse Samuel tá muito capcioso hoje, assim, com essas perguntas, hein? Mas vamos lá. Ó, quando a pessoa está projetada, não tem a possibilidade de ela ficar fora e não voltar mais, como todo mundo fala nos cursos do Wagner, né? Aí vão cortar o meu cordão de prata. Primeiro, não é cordão de prata, ele brilha como a prata, mas é um cordão energético, então não dá para cortar o feixe de luz, não dá para cortar o seu cordão de prata. Então jamais uma pessoa vai desencarnar porque ela saiu fora do corpo, porque toda noite ela faz isso a vida inteira, até que no dia que ela desencarna, ela sai em definitivo, entendeu? Então não tem essa possibilidade. O corpo, ele tem mecanismos que tracionam de volta o corpo astral, né? O cordão de prata, ele é o somatório de vários feixes minúsculos, microscópicos de luz que sai de cada célula do corpo espiritual, sai um feixinho de luz para o corpo físico. Então, quando você vai afastando, tem até as imagens do livro do Wagner, mostra isso, como se fosse um elástico, com vários fiozinhos que vão se distanciando. Conforme vai se distanciando, esses vários fiozinhos vão fechando e vira um cordãozinho só, né? Que às vezes está atrás da nuca, às vezes está no cardíaco, às vezes está no gástrico, umbilical, por onde está ligado com mais intensidade ali. Quando a pessoa está dormindo, qualquer sensação que ela tenha de frio, alguém tocou nela, o marido, a esposa, o cachorro pulou em cima, o gato, já soa o alarme e puxa de volta o espírito. Por que que a pessoa... Há uma inteligência divina, e eu sou muito da área de exatas, né? Eu adoro contas, né? Gosto muito de raciocínio lógico matemático, não fazia concurso, eu ia super, hiper, mega bem nisso daí. Então eu gosto de entender como é que funcionam as coisas. Se Deus permitisse que você, num sono, você saísse fora do corpo e não voltasse mais, seria muito fácil cometer o suicídio, meu Deus do céu. Então não pode, você está obrigado, você está amarrado em nome de Jesus nesse corpo aqui, entendeu? Você vai ficar aqui o tempo que você fechou seu contratinho lá, 50 anos, 70, 80, 90, você vai ficar esse período aí, não adianta querer fugir. Já imaginou que belezinha? Vou dormir e não volto mais. Estou muito cheio de problema, não consigo pagar minhas contas, então vou dormir, tchau e benção. Vou cortar meu cordão de prata a hora que eu tiver... Aí ia ser muito fácil demais, né? Não ia precisar ter tanto trabalho para a pessoa reencarnar, tanta programação reencarnatória, espíritos ligando um no outro, tudo para ter acertos aí. E você foi dormir, não quer mais pagar as contas, a namorada terminou com você, o namorado, você não quer voltar mais. Então tem esse mecanismo aí de autopreservação do corpo, entendeu? Então o espírito volta, não é livre a escolha sua e nem pode acontecer acidente tão banal assim, de estar dormindo e se desligar do corpo. Já imaginou se dormindo e se desligar do corpo? Só porque saiu para se projetar? Isso é uma coisa. Vamos lá, diferença entre a palavra desdobramento, viagem astral, saída fora do corpo, emancipação da alma. O desdobramento, que o nosso queridíssimo Wagner Borges fala muito, é quando baixa a frequência vibratória, diferente do corpo e do espírito. Quando você está lúcido, consciente, as duas estão em sintonia. Quando você dorme, começa a diminuir as vibrações cerebrais suas, lá, o circuito cerebral, digamos, as ondas, e aí chega um momento que o espírito, digamos, que acelera e dá um desacoplamento disso temporário. O corpo está dormindo e você sai consciente. Se vai lembrar ou não, outra história. Às vezes você fica dormindo do lado do corpo ali, como o Wagner fala, você conhece bastante, né, Samuel? Então, vai, digamos assim, a maioria das suas energias. Não fica nada no corpo. Tanto é que se alguém falar no seu ouvido físico, Ricardo, acorda, Samuel, acorda, você não vai escutar nada. Você está lá projetado lá nos Estados Unidos, em Marte, sei lá onde. Você não vai escutar. Então isso é uma coisa. As suas energias foram, a sua consciência foi junto, sua consciência foi junto. Não ficou nada no corpo físico, digamos assim. Você foi... É um exemplo só isso. 100% da sua energia foi junto com o espírito. O corpo ficou só dormindo. Projeção tradicional, que o Saulo fala, o Wagner fala, né?
Agora, o desdobramento, que se usa esse nome, talvez indevidamente, na apometria, na verdade, e já falando com o Wagner já falou isso várias vezes para mim, é clarividência viajoura. Então, vai a sua clarividência. Você pode estar sentado, igual eu estou aqui, porque todas as pessoas que trabalham com apometria trabalham sentados. Ninguém está dormindo. Como é que eu ia trabalhar com o pessoal dormindo? Gente, vamos visitar tal lugar. Ninguém nem me escutou, então não dá para ir. Então, o pessoal está sentado. Se abrir os olhos, a pessoa perde a clarividência viajoura, porque dá uma distração por causa da vista, né? Ela perde um pouco. Mas ela está escutando meus comandos. Vamos desdobrar, está escutando. Vamos até a casa de tal pessoa, ela está escutando. Então, vai uma parte e observa o que está lá. Tanto, observa, só que não é só visual, Samuel. Dá para você sentir, digamos assim, a temperatura, o ambiente, o frio, tudo mais. Tanto é que numa das técnicas de apometria, que é você até o local perceber, alguns grupos foram uma vez num navio que tinha afundado, porque tinha uma questão lá, a pessoa morreu lá, estava lá no fundo do mar. Teve médium que passou mal a hora que foi para lá, porque sentiu a pressão da água, falta de ar, tudo, como se estivesse lá mesmo. Então tem a clarividência, só a parte visual, e tem a parte de você sentir tudo na pele. Então foi passado assim a orientação. Vamos abrir uma tela mental, outra possibilidade da apometria. Em vez de você ir até lá, sentir pressão, CNPT, condições normais de pressão e temperatura, em vez de você ir até lá, você só observa numa tela, igual a tela do notebook. Só observa o que está acontecendo, sem sentir nada para ninguém passar mal. Tá? Então tem essa possibilidade. São 13 leis que tem na apometria, e então tem as leis e as técnicas. Primeiro aprende as leis, desdobrar, como que faz para sair, desdobrar, como que faz para voltar, como que faz para criar campos de força magnéticos, isso é uma questão também da apometria. Dá para se criar campos de força? Dá para se criar, com a força do pensamento. Tem até uma formulinha. Tem lugares que ficam imantados, eu conheço, e vou abrir aqui uma questão. Uma vez eu perguntei para o Cabral, que você conhece, Cabral, você que faz projeção aí, você nunca tentou ir nas pirâmides do Egito? Ele, claro que eu já fui, Ricardo. Falei, o que aconteceu? E eu sou louco de curiosidade, né? Primeiro dia que eu me projetasse, eu já ia querer parar dentro da pirâmide lá, né? Não depende da nossa vontade, a gente vai para trabalhos espirituais, não é Disneylândia também no astral, então você tem que fazer um trabalho espiritual, né? Eles que foi até lá e tomou um choque e voltou. Então lá tem campos magnéticos que estão imantados lá. E dá para fazer num local físico, tanto que você entra num lugar, às vezes você se sente mal, outro lugar você entra e se sente bem, são os campos de energia que tem ali, tá? Então tem campos magnéticos, conforme a lei você vai explicando como formar esses campos de proteção e tudo mais. A pessoa que estuda apometria começa a praticar o tempo todo exercícios, vai desobstruindo um pouco os nadis, circuitos de energia do corpo. Isso faz com que aumente um pouco a sensibilidade daqueles que já têm. Quem era clarividente, aumenta a clarividência. Então quer dizer que eu vou fazer um curso de projeção, vou virar clarividente? Não falei isso. Quem era clarividente vai aumentar a capacidade dele. Você tinha um carro que andava 80 por hora, você vai andar 150 agora. Mas não é que você não tem carro nenhum, você vai ganhar um carro, entendeu? Se você não era clarividente, você não vai se tornar clarividente. E clareaudiência, projeção astral, tudo mais que você já tem um começo que vai desobstruindo as energias. Então, quem tinha dificuldade de incorporar, no final do curso acaba tendo mais facilidade. De clarividência também e tudo mais, ok? Os médios de vários lugares falam isso.